10h32. Agora quem está conosco é o repórter Luiz Felipe Nunes para falar de novo sobre os flanelinhas na Praça Charles Miller, que fica ali bem em frente ao estádio do Pacaembu. Não é a primeira e nem a segunda vez que nós vamos falar sobre isso na mesma localidade. Vive acontecendo e agora a prefeitura diz que é o motorista que tem que denunciar. Bom, a Rádio Bandeirantes já denunciou algumas vezes e nada foi feito até agora. Luiz, bom dia. Bom dia, Lupato, Sabino, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É uma situação que é frequente aqui na Praça Charles Miller. Estou nela, em frente ao estádio do Pacaembu. Só que nos últimos meses, nas últimas semanas, essas reclamações aumentaram. Cresceu o número de flanelinhas. Eu estou aqui para presenciar nas duas entradas da Praça Charles Miller grupos de 4, 5 flanelinhas, um de cada lado da praça, para abordar todas as pessoas que querem entrar para estacionar. A gente não tem jogos hoje, mas é um dia de férias escolares em que o Museu do Futebol, que fica dentro do estádio do Pacaembu, por exemplo, está gratuito. Então, tem uma grande movimentação, além das pessoas que passam pela feira da Praça Charles Miller, e muitas dessas pessoas acabam sendo abordadas por estes flanelinhas que cobram preços exorbitantes, chegando até R$50. Inclusive, a gente vai colocar alguns trechos de algumas mensagens que a gente recebeu aqui na Rádio Bandeirantes para o nosso ouvinte entender o que acontece quando tenta estacionar aqui dentro da Praça Charles Miller. Vi um pessoal tudo uniformizado, tipo flanelinha, com esses coletes reflectivos, parando todos os carros aí, mas eu não parei. Comprei o pastel, falei pra moça, e esses caras aí? Ela falou, isso aí é tudo golpe. Ninguém consegue parar mais lá, eles não aceitam. Se você deixar o carro, eles riscam seu carro. E os caras cobram de 50 a 100 reais quando você tenta comprar a Zona Azul. Eles falam que não tem, então você fica na mão deles. Fui abordado na entrada falando que o estacionamento agora era por conta deles ali, era um estacionamento privativo. Me pediram 50 reais também, me recusei a pagar, falei que só ia ali na feirinha tomar um caldo de cana, comer um pastel. Aí falou, te deixo por 20 então. Falei, não vou pagar nem 20 nem 50. E o cara ficou me encarando o tempo todo lá, tentando me intimidar, por eu não ter pago o valor para eles. Um absurdo, não tem um fiscal, um agente, uma polícia para ir lá. De fato, não presenciei a ação de nenhum agente aqui da prefeitura. Muitas pessoas até conseguem escapar da presença dos flanelinhas porque a Praça Charles Miller é grande, ela é extensa e esses flanelinhas eles atuam no início dela. Então, se o motorista conseguir passar pela frente, não cair nessa dos flanelinhas, ele até consegue estacionar muitas vezes pagando apenas a Zona Azul, que é a legítima forma de estacionar aqui dentro, mas eu já presenciei alguns motoristas que foram parados pelos flanelinhas. Esses flanelinhas se apresentam como trabalhadores do Museu do Futebol. O próprio Museu do Futebol, com esse tanto de reclamações, teve de fazer um pronunciamento, postou nas redes sociais que não existem funcionários que trabalham desta forma, cobrando um valor adicional para que as pessoas consigam estacionar, e a gente procurou tanto a Prefeitura quanto a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, porque afinal aqui funciona pela Zona Azul, a Praça Charles Miller, de segunda a sexta-feira, entre as 7 horas da manhã até meia-noite, e aos sábados, domingos e feriados, entre 9 horas da manhã e às 6 horas da tarde, tem esta questão da Zona Azul. O que diz a Prefeitura é que a Secretaria Municipal de Segurança Urbana considere legal essa cobrança por parte dos flanelinhas. Em caso de ameaça, a população tende a acionar a GCM pelo número 153 ou pelo portal 156, denunciando por reserva irregular de vaga. Ou seja, a Prefeitura não diz que vai haver uma maior mobilização de guardas ou de funcionários da Prefeitura para ficar aqui, tanto que a gente mandou esta notificação, essa solicitação para a Prefeitura ontem, até hoje nada mudou, e também a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo afirma que guardar um veículo não é necessariamente crime, mas quando há coação, aí sim se torna uma ilegalidade, como a gente viu pelos nossos ouvintes. Sim, eles são coagidos para fazer isso, e nestes casos a Secretaria de Segurança Pública recomenda que as pessoas liguem no 190. Então, novamente, nós, e eu digo eu, na reportagem, e a Maria Eugênia Kutaiti, nossa produtora, que trabalhou também nessa pauta, entramos em contato com as autoridades. Até agora nada mudou, consigo presenciar aqui essa atuação ilegal na Praça Charles Miller, do Pato Sabino. E eles, mesmo com você, eles percebendo a presença de um repórter, eles continuam agindo, Luiz?
continuam agindo. Eu dei uma afastada do local onde eles estão, eu estou mais perto do estádio do Pacaembu, Lógico. até porque a gente já fez essas matérias outras vezes, Sabino, você na reportagem também já presenciou, eles são agressivos. Então dá para ver até com o motorista, a abordagem começa sempre naquela risada, naquele, ô família, quer visitar o Museu do Futebol? Estaciona com a gente. Se o motorista fala que não, aí eles mostram a verdadeira cara. Começam a seguir o carro, como eu presenciei aqui, e começam também a fazer ameaças, mesmo com famílias. Eu presenciei um pai de família aqui, não quis nem comentar com a reportagem, até porque se sentiu coagido. E o carro, a gente sabe muitas vezes, esses flanelinhas falam que guardam o carro, na verdade você volta, muitas vezes esse carro já está ou sem ninguém perto, ou se você não pagou, muitas vezes eles passam uma chave, fazem alguns danos no seu veículo. Mas até agora eu gravei algumas cenas, cheguei perto dos flanelinhas, conversei com algumas pessoas, eles não desistiram do trabalho deles, seguem aqui fazendo essas ilegalidades, a gente quer ver até quando, e a gente está cobrando a Prefeitura, a Secretaria de Segurança Pública, para ver se alguém chega por aqui, porque o que a gente vê é a coação. Muitas famílias chegando com os filhos para curtir as férias no Museu do Futebol, como eu disse, gratuito aqui, muita gente chegando, e são coagidas por esses flanelinhas, Sabino. E os ouvintes da Rádio Bandeirantes estão sempre em cima do lance, passando pela Charles Miller, estão mandando mensagens aqui dizendo que sim, continua normalmente ali o movimento, o fluxo dos flanelinhas por lá. Vamos até colocar um áudio aqui, ó. Bom dia, RB, bom dia do Pato, bom dia, galera. Aqui fala é José Alves de Campo Limpo. Eu acabei de passar em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, e os flanelinhas verdes se encontram lá no momento. Pois é, já recebemos até vídeo, daqui a pouquinho a gente vai colocar também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E o Luiz estava falando que estão cobrando até R$50 para visitar o Museu do Futebol, os flanelinhas, né? E para estacionar o carro ali em frente ao museu. Eu lembro que a Portuguesa está fazendo uma grande reforma no Canindé. Sim. E em fevereiro desse ano, se eu não me engano, foi o primeiro jogo que a Portuguesa realizou no estádio do Pacaembu depois da reforma, porque ela está realmente usando a estrutura enquanto reforma o Canindé. Foi contra o Corinthians, grande público, muita gente, daqueles jogos que a Portuguesa diminui, né, a porcentagem que tem dos ingressos para vender mais para os torcedores corintianos. Eu estava de plantão aqui na Rádio Bandeirantes e encontrei os nossos colegas, operadores de áudio das externas, logo depois do jogo. Eles chegaram aqui indignados, dizendo que todas as ruas em volta do estádio do Pacaembu estavam tomadas pelos flanelinhas e que estavam cobrando R$120 para que eles estacionassem o carro. R$120. E os operadores de Quer dizer, de externa graça aqui, entrar no Museu do Futebol, mas eles cobram esse absurdo do lado de fora, em né? dia de jogo, 120. E aí eles, cheio de equipamento, tudo o que precisava para realizar a transmissão da Rádio Bandeirantes do jogo entre Portuguesa e Corinthians, tiveram que parar lá no meio do bairro porque não iam pagar R$120 para estacionar o carro. Olha que absurdo. A que ponto chega? Dificulta também o trabalho das pessoas. Bom, Luiz. Olha, Luiz, antes só de você nos deixar, é importante dizer o seguinte: esse é o típico trabalho da Guarda Civil Metropolitana. É a Guarda Civil que precisa fazer esse tipo de ação e ela precisa ser preventiva, ao contrário do que informou a Polícia Militar, de que você chega lá e liga para a polícia caso seja extorquido por esses flanelinhas. Não adianta, todo mundo tem medo de fazer. Você vai ligar e vai ficar lá esperando a polícia chegar e depois você não vai estacionar, você não vai deixar o carro lá, né? Porque a polícia vai embora e eles provavelmente não vão ser presos. Por isso já disse que não necessariamente é crime, como contou o Luiz. Agora, a Guarda Civil precisa fazer um trabalho preventivo. É chegar lá e não deixar que eles atuam. Luiz, chegou alguém por aí, alguma autoridade? Olha, a CT acabou de passar aqui com um veículo, os flanelinhas ainda não se desmobilizaram. Sabe que fala bastante sobre a CT? Eu vou registrar porque a gente registra aqui que o movimento chegou, mas os flanelinhas continuam como se ninguém estivesse por aqui, estão fazendo atuação ilegal. Se eles se retirarem, a gente volta a registrar. Mas, novamente, se eles saírem hoje e ninguém chegar aqui amanhã de polícia, Guarda Civil Metropolitana, eles estarão aqui. Nosso ouvinte sabe muito bem, não é só aqui, falando em jogo de futebol, o preço a R$100 quando tem jogo, perto do estádio do Morumbi, é frequente. Em clássico dia de Libertadores, então,
esquece, a menos de R$ 150 você não consegue estacionar, perto da Band, inclusive. A gente já vê a presença dos flanelinhas da Band, que não é exatamente do lado do estádio do Morumbi. Mas a CT gosta de multar aqui quem estaciona no entorno da Band. Eu não sei porquê, viu? Gosta de multar aqui o nosso pessoal e os nossos funcionários. Bom, justiça seja feita. Não é função da CT combater os flanelinhas, né? Porque os funcionários da CT devem ter medo, né? Como qualquer um teria. E não tem poder de polícia, Não né? tem poder de polícia, não é função da CET. É função da Guarda Civil Metropolitana. Atenção, secretário Orlando Morando, que nos ouve diariamente aqui e sempre toma as atitudes que são reclamadas. Atenção, manda a Guarda Civil Metropolitana ainda hoje lá e a gente registra a chegada da Guarda Civil. Dá para chegar em 10 minutos, hein? Luiz, se mais alguém aparecer por aí para tentar solucionar esse problema, você nos avise e volte ao Manhã Bandeirantes. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado, Luiz.